Boa tarde a todos. Agradecer à comissão organizadora, o Dr. Moisés Cohen, André Pedrinelli, o Dr. Paulo Lobo. Eu agradeço a ser o primeiro a ser chamado. Eu vou aqui defender a minha cidade, a cidade que eu moro há 15 anos, que é Manaus. É uma cidade que tem bastante controvérsia na imprensa, fala-se bastante devido às condições de clima, enfim, algumas situações que são particulares da nossa região. Eu vou inicialmente falar para vocês qual que é a nossa função como coordenador médico. Nós fomos contratados pelo COL, Comitê Organizador da Copa do Mundo, para nos tornarmos os coordenadores médicos. Nos chamamos de VMO porque a sigla em inglês seria Venue Medical Officer, e temos a função de cuidar da família FIFA, que são os atletas, os árbitros e os funcionários da FIFA, os VIPs e very VIPs, do momento que eles pisam na nossa cidade até o momento que eles vão embora, e cuidar, além deles, dos espectadores, da imprensa, de todos aqueles que vão estar nos dias dos Jogos da Copa do Mundo, naquele dia, com toda a equipe. Enfim, é um trabalho bastante extenso. Para tudo isso, essa é a primeira vez, é a primeira Copa do Mundo que nós, VMOs, coordenamos toda a equipe médica que vai cuidar do estádio na Copa do Mundo. E essa preparação, então, ela começou em outubro de 2012, tivemos uma primeira reunião no Rio de Janeiro, fizemos o workshop da FIFA. A partir daí, fizemos mais algumas outras preparações, tivemos mais outro workshop da FIFA e pudemos conhecer toda a equipe médica, o professor Irgi Dvorak, o professor Efraim Kramer, enfim, diversos que vieram da Suíça, da África do Sul, para poder nos passar as informações e, com isso, tentar preparar-nos para esse desafio. Pessoalmente, eu também quis me inteirar um pouco mais, então eu fui fazer algumas visitas. Eu fiz uma visita à USP com o Dr. Pedrinelli, ao Home, o Dr. Paulo Lobo, pude trocar ideias com diversas pessoas que estão no futebol. Acho que é a melhor maneira da gente poder acompanhar e viver um pouco mais esse momento. Também não era obrigatório, mas eu participei de uma conferência internacional do grupo Isokinetics ano passado em Londres. Foi uma experiência bastante interessante. Se vocês puderem ir, é uma conferência que envolve cerca de 1.500 pessoas, somente de medicina do futebol. Tive a oportunidade de fazer amizade com alguns médicos de futebol de outros países, inclusive um país que seria o Canadá, que normalmente não se acredita que tenha futebol lá, mas acho que todos sabem agora que o nosso goleiro, Júlio César, transferiu-se para o Toronto Futebol Clube, justamente o time que eu fui visitar lá em Toronto. Enfim, e outros clubes de futebol, também aqui no Brasil, pude visitar o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, o Dr. Rubens Sampaio me recebeu muito bem. E a Copa das Confederações, acho que foi o nosso grande momento de convivência, de experiência, porque eu pude participar com o Dr. Paulo Lobo na abertura. O jogo Brasil-Japão foi muito importante, estive alguns dias antes, observei toda a preparação. Muito adrenalina sobe quando o dia do jogo chega, a gente vai sabendo que as horas estão passando, enfim. E, naturalmente, acompanhar a obra do estádio Arena da Amazônia. E, na verdade, esse slide ele resume muito daquilo que a gente pôde acompanhar nesse período. Uma coisa que realmente fica é a amizade, poder aumentar a nossa rede de relacionamentos, poder contar com médicos de outros países que estão interessados em conhecer a sua cidade, vão visitar você em Manaus. Eu tive a oportunidade de receber o professor Bert Mandenbaum, que é o médico da Seleção Americana de Futebol, o professor Irgi Dvorak, lá em Manaus. Enfim, acho que tudo isso é bastante engrandecedor. E aí, quando a gente volta para casa, a gente começa a se deparar com algumas informações de imprensa, como os técnicos de futebol, na verdade, não estão muito interessados em jogar na nossa cidade, né? Essa é a frase do técnico da seleção inglesa, depois que ele descobriu, antes de que ele descobrir que seria o jogo dele em Manaus. Inclusive, ele coloca bem claramente: o clima tropical é um problema para todos. Tendo em vista que as pessoas me disseram, ou seja, ele ouviu o que outras pessoas falaram, Manaus é a sede a ser evitada. Porto Alegre seria o ideal, viu, Fábio? Todo mundo quer ir para Porto Alegre.
Depois, vemos o técnico da seleção suíça. Parece-me quase irresponsável que alguém tenha de jogar futebol num lugar assim. Ele ainda não conhece o lugar, mas eu tenho certeza que ele vai gostar muito. No meio da selva amazônica, como se nós morássemos no meio da selva e não numa cidade de 2 milhões de habitantes. E tivemos até o técnico dos Estados Unidos, o Klinsmann, o mundo inteiro quer evitar Manaus, não há dúvida, acredito que não deveria ter sido a sede. Até o nosso querido Carlos Alberto Parreira também não deu uma declaração dizendo que, se tivesse que escolher tecnicamente, Manaus não seria uma sede da Copa. Para as equipes do exterior, turisticamente é muito bonito que se mostre a Amazônia, mas para jogar futebol a 45, 50 graus, a umidade, as distâncias, são todos desafios grandes. Mas essa aqui não é uma maquete, esse é o estádio, já praticamente concluído. Falta só a nossa querida presidente ir a Manaus para inaugurar. E, sem dúvida, é um estádio muito bonito, que eu acredito que todos que vão poder participar lá conosco vão gostar bastante. Nossos desafios na área de saúde: o horário dos jogos, o horário de Manaus, a temperatura, período das chuvas, umidade, doenças tropicais. Esse tema de doenças tropicais, o Dr. Wilson Alecrim vai comentar amanhã com vocês. Ele é o secretário de Saúde do Estado do Amazonas. Acho que tem alguns tópicos que são bastante importantes para ser discutidos. O horário dos jogos, Manaus, lembrando a todos que nós temos um outro fuso. A maioria de nós brasileiros não nos lembramos, mas o Brasil não é um único fuso. Nós temos um fuso diferente, uma hora menos que a hora de Brasília. 3 desses jogos vão ser às 18 horas. Um jogo às 16, justamente na hora do pôr do sol, ou seja, não vai haver sol. Os jogos vão ser realmente no momento do pôr do sol, a maioria deles. Então, certamente não terá a incidência solar para esses jogadores. Essa é uma estação meteorológica da Universidade Estadual do Amazonas. Esses são dados reais, que geralmente os dados de clima da Amazônia são por satélite, etc., e ele fica exatamente próximo à arena. E esses dados todos foram compilados por uma professora justamente no horário dos jogos. Ou seja, essa aqui é a temperatura que se espera para as 18 horas, onde 3 jogos devem começar, a máxima, a média e a mínima. Até as 20 horas. Não parece tão ruim assim. Claro que temos que lembrar que nós temos as chuvas em Manaus. Muita gente confunde chuva, chove todo dia. Não é Belém, gente, é Manaus, é outra cidade. Belém fica a 1h50 de voo de Manaus. E em Manaus não chove todos os dias, diferente do que todo mundo acredita. Mas nessa época do ano vai ser o fim do período das chuvas. Estima-se somente 22 milímetros de chuvas. Acho que o maior vilão de Manaus é isso aqui, é a umidade. Então, assim, esses aqui são os dados da Estação Meteorológica de Manaus, calculados corretamente, momento a momento. Então, realmente, a umidade é que deve ser um grande problema, porque ela tende a aumentar à medida que o dia vai terminando. Com isso, é a tal da história da sensação térmica, pelo índice de calor, que é o nome mais correto. Índice de calor é o nome correto para quem está no calor, que é calculado baseado na temperatura e principalmente na umidade relativa do ar. O vento não interfere em nada no calor. E esse aqui é o gráfico que nós devemos ter nos nossos jogos. Isso aqui é a média dos meses de junho, 2010, 2013. Então, realmente, existe uma temperatura de sensação maior, mas acredito que possamos até ter mínimas também, que não é aparentemente nada tão ruim. Por fim, agradecer ao Dr. Pedrinelli, ao Dr. Paulo Lobo, porque foram pessoas que me ajudaram muito nesse período de preparação e, enfim, espero que todos possam comparecer e conhecer a Arena da Amazônia. Muito obrigado.